Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. É com muita alegria, é com muito carinho que aqui estamos e é sempre muito bom dividir esses momentos com vocês. Estamos de volta com as nossas reflexões à luz da doutrina espírita. Eu sou Alan Faria e hoje o nosso tema é a força do pensamento e da vontade. Mas antes de rodar a vinheta do nosso canal e adentrarmos ao nosso tema, já convido vocês a deixar nesse vídeo o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo. Isso é muito importante para que a gente divulgue a doutrina espírita e a gente também faça com que o canal seja mais recomendado pelo YouTube. Então, vamos à vinheta e até já! Então, queridos irmãos, o nosso estudo hoje é a força do pensamento e da vontade. Ele está baseado em diversas fontes, no livro Triunfo Pessoal da Joana, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas causas atuais das aflições, no Problema do Ser e Destino da Dor, de Leon Denis. Então, assim, a gente foi buscar em várias fontes e a gente vai estar conversando um pouquinho a esse respeito. E a gente já começa destacando o Leon Denis no livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, na sua terceira parte, ele chamou de potências da alma. E dentre essas potências, ele coloca lá o pensamento e a vontade. Olha que interessante, porque poucos de nós, na verdade, entendem o pensamento e a vontade como essas potências. A gente até percebe, cita, vê, entende, fala alguma coisa, mas a gente ainda não se deu conta, não se conscientizou que são verdadeiras potências da alma. Então, no seu capítulo 24, Leon Denis dedica ao pensamento. E a primeira coisa que ele diz a esse respeito, que o pensamento é criador. Olha que interessante, né? Toda a construção de nossas vidas começa no nosso pensamento. Já paramos para pensar nisso? Das ações mais simples. Então, ao acordarmos hoje, descansaríamos mais um pouquinho ou decidiríamos levantar? Se íamos direto ao banheiro, escovar os dentes, tomar um banho, trocar de roupa, tomar um café, quais as atividades a gente ia fazer e por aí vai. A gente poderia ficar falando aqui por horas das inúmeras ideias que nos ocorreram, das inúmeras decisões que precisamos tomar, que foram precedidas por um pensamento só ao longo desse dia. Não é assim? Então, dessas ações mais simples, mas também aquelas mais complexas e determinantes na vida de qualquer pessoa. Então, você quando crescer? Qual vai ser a minha profissão? Vou me casar? Vou constituir uma família? Vou abrir um negócio, empreender? Preciso me desenvolver espiritualmente? Vou ajudar a minha comunidade? Preciso trabalhar para ser uma pessoa melhor? Qual a minha missão aqui na Terra? Então, com esses exemplos, já deu para perceber que a todo instante nos chegam pensamentos e que, conscientemente ou não, são eles, em última análise, que determinam aquilo que nos acontece. Olha que interessante. E aí Leon Denis vai afirmar, mais cedo ou mais tarde, todo produto do espírito volta ao seu autor, com suas consequências, acarretando-lhe um sofrimento, a privação da liberdade ou a satisfação íntima e a elevação do ser. Olha como é importante a gente entender
esse processo, porque é justamente aí que se encontra o problema. Vivemos num automatismo, numa correria, que a gente não está parando para refletir e analisar nas nossas ações diárias, nos pensamentos que nos chegam. As ideias vêm, mas quais são as vezes que estamos analisando, refletindo, direcionamos e ou filtrando esses pensamentos? Normalmente fazemos assim, não tenho tempo agora, não vou pensar nisso não. E a gente vai empurrando, depois eu vejo, e a gente não reflete, a gente não entende, a gente não busca entender a origem, a razão, o propósito daqueles pensamentos. E aí, invariavelmente, vamos sofrendo as consequências desse automatismo. Dessa não reflexão a respeito de nossas vidas, de nós mesmos. E aí o que acontece, né? Essas consequências não chegam, sejam elas boas ou ruins. Então, quanto mais conscientes estivermos da importância dos nossos pensamentos, das ideias que cultivamos o tempo todo, né? Mais vamos entender a relação direta desses pensamentos, dessas ideias, com a formação e a reforma do nosso caráter. Com aquilo que nós estamos colhendo, aquilo que nós estamos vivenciando. Quanto mais conscientes estivermos desse processo, mais a gente vai poder agir para modificar essas ações. Então, quanto mais estudamos, mais analisamos e buscamos entender os pensamentos que nos chegam, mais automaticamente vamos nos conhecendo. E aí, Leon Denis continua nos falando que o pensamento não atua somente em volta de nós, influenciando os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera as nossas palavras, as nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Então, gente, vamos pensar um pouquinho nessa colocação de Leon Denis, né? Vamos pensar na construção do nosso edifício, da nossa vida presente e futura. É um edifício grandioso ou ele está se constituindo num edifício miserável? Se tudo que nos acontece tem origem em nosso pensamento, quando nós pensamos, plasmamos, ou seja, criamos em nossa tela mental aquilo que pensamos. E antes de se concretizar, antes desse pensamento chegar ao objetivo desejado, nos impregnamos dessa energia, boa ou ruim, que nós colocamos ao pensar. É isso que Leon Denis está falando, quando ele diz lá que o pensamento não atua somente em volta de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem e para o mal. Então, antes de chegar a eles, aqueles que estão ao nosso redor, o objetivo do nosso pensamento, ele atua principalmente em nós. Porque quando a gente pensa, a gente plasma e nos enchemos dessa energia. Então, é assim que o nosso ser se enche de formas belas ou feias, grosseiras ou sublimes. É dessa forma que nós, espíritos, podemos nos elevar ou vamos nos comprometer diante das leis naturais, diante das leis divinas. Então, precisamos nos perguntar, nos questionar qual o direcionamento, qual o teor que estamos empregando em nossos pensamentos. Uma análise simples dessa questão vai poder nos dar a resposta. E se ela não for agradável, não é aquilo que esperamos ou não está trazendo as consequências que imaginávamos, o que nós podemos fazer? É isso que a gente precisa. Recalcular a rota, redirecionar os nossos passos, buscar a mudança, de sintonia para que esses pensamentos possam nos levar nos direcionar ao bem, à caridade, ao amor, porque quando a gente começa a
pensar dessa forma, direcionar dessa forma, a gente começa a atrair tudo isso para nós. Então, ao respondermos tal questionamento, poderemos determinar a sua natureza. Esses pensamentos têm uma origem boa ou ruim? A sua influência é para o bem ou para o mal? Que tipo de companhia atraímos para junto de nós quando a gente pensa desta ou daquela maneira? Bom, essas são as respostas, são os indicativos da natureza dos pensamentos que estamos cultivando. Então, é fundamental que nós façamos esse exercício para que a gente identifique em que momento estamos e como a gente pode transformar, modificar, ressignificar tudo isso. Então, no capítulo 20, Leon Denis ele vai falar da vontade, outra potência da alma. E ele nos diz assim: há em toda a alma humana duas esferas de ação e expressão. Uma delas é a exterior, e que manifesta a nossa personalidade, o nosso eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade e sua insuficiência. Enquanto essa ação, essa expressão for a reguladora do nosso proceder, teremos a vida inferior semeada de provações e males. E aí ele fala que a outra esfera de ação e expressão é a esfera interna, profunda e imutável. É ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o tempo de Deus em nós. E só quando esse centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. Olha que interessante a gente perceber isso. Na esfera de ação externa, perpetuamos em mundos materiais, onde tudo é inferioridade, incerteza e dor. Por quê? É o mundo da superficialidade. Na esfera da ação interna, entramos em contato com mundos celestes, onde tudo é paz, serenidade e grandeza. A qual das esferas, a qual dos mundos nós estamos nos dedicando? Aqueles que se dedicam ao material e recebem o material, como afirma Jesus, já recebeu sua recompensa. A esses não será permitido exigir nada, porque eles lutaram, eles estão lutando, estão trabalhando para conseguir o material. Mas quais são aqueles que estão se dedicando àquilo que realmente importa? O material, depois que nós desencarnamos, fica aqui. A gente não pode levar, não é isso? Então, a qual dos mundos nós estamos nos dedicando? Onde estamos investindo o nosso tempo, a nossa energia, os nossos dons, os nossos recursos? Naquilo que nos agrega valor moral, valor elevado, ou aquilo que só acrescenta o material? Porque aqueles que estão lutando pelo material, depois de receberem material, o que mais vão poder receber? É através da manifestação do Espírito Divino em nós que venceremos o eu egoísta, pois já trabalhamos em favor da obra universal e eterna, e assim criamos uma vida feliz e perfeita. Então, continua Leon Denis, que é pela vontade que colocamos em movimento as potências internas e as orientamos para um ideal elevado. Opa! É a vontade que vai movimentar o pensamento. Por isso ele é entendido e é colocado como Leon Denis como uma das potências do ser.
Então a gente pensa, origina esse pensamento e através da nossa vontade a gente vai impulsionar esse pensamento em uma direção. Mas qual é a direção? E o que está nos faltando para direcionar esse pensamento para o bem, para as coisas edificantes, aquilo que realmente importa? É pela vontade que dirigimos os nossos pensamentos para um alvo determinado. De acordo com o direcionamento que damos, de acordo com o teor que estamos empregando em nossos pensamentos, influenciamos para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza, segundo a natureza desse pensamento. Então, como exemplo, fica muito fácil de ilustrar tudo o que estamos falando. Vamos pensar assim, diante de uma boa ação, de um ato de caridade, um atendimento a alguém que precisa. Quais são os tipos de pensamento que estão nos envolvendo naquele instante? Pensamentos elevados, normalmente costurados por uma oração, por auxílio, rogando ao Pai que nos auxilie naquele momento, que nos auxilie a auxiliar. E aí, por consequência, faz brotar incessante florescência de ideias, de obras, de concepções que vão inspirando, motivando, facilitando descobertas, a solução de problemas, a harmonização de situações. É nessa fonte criadora que os artistas, os poetas, os escritores, os oradores, pesquisadores, inventores buscam os elementos que inspiram suas obras e fazem a diferença no mundo e no outro. Olha que interessante! É daí que vem a cura das doenças, a descoberta que facilita a vida da humanidade, um texto que toca fundo aos nossos corações, que nos sensibiliza, que desperta a nossa consciência para as realizações superiores. Aí podemos estar nos pensando assim, Nossa, mas Alain, eu não sou artista, eu não sou inventor, eu não sou escritor. Como eu vou fazer parte disso? Como eu vou poder beber dessa fonte? Independente de qual seja o nosso campo de ação, meus irmãos. É nessa fonte que bebem todos aqueles que vão e querem buscar e encontrar a motivação para os nossos dias, a luz para iluminar os nossos caminhos, as forças necessárias para as realizações diárias e para que a gente continue caminhando e trilhando o caminho do bem. Só quando a gente se eleva e se apercebe dessa fonte sublime de onde emana toda a criação, toda a sublimidade, todo o amor, toda a caridade, toda a misericórdia, é que a gente vai encontrar a inspiração necessária para prosseguir no nosso caminho e para realizar qualquer tarefa que vamos fazer. Quando colocamos o amor, independente de qual seja a nossa ação, no trabalho que fazemos, esse trabalho é reconhecido, esse amor reverbera e alcança o outro. Mas a gente ainda não se apercebeu dessa potência, como diz Leon Denis para todos nós. Mas a gente não pode esquecer que o contrário também é verdadeiro. Diante de uma notícia ruim, diante de um crime hediondo, qual o direcionamento dos nossos pensamentos? Como nós nos comportamos? Já paramos para pensar? Quando apontamos o dedo, quando julgamos, quando condenamos, e se fosse possível, serviríamos como carrasco dos autores, essas vibrações de origem inferior. Não são? Então, assim, as ideias, os pensamentos são direcionados para disseminar o quê? O mal, a destruição, a maledicência, a dor, o sofrimento e por aí vai. Então, lembra lá, quando a gente pensa, a gente plasma. Então, quando a gente pensou que aquele que fez aquele mal deveria receber o mesmo mal, antes desse pensamento chegar até ele, nos impregnou dessa energia. E aí nós estamos repetindo o quê? Olho por olho e dente por dente.
Estamos voltando lá às reminiscências do tempo de Moisés. Mas quais são as recomendações do Mestre Jesus? Não mais o olho por olho, dente por dente. É o tempo do amor, do perdão, da misericórdia. É isso que ele veio nos ensinar, mas a gente ainda não aprendeu. Por isso ele nos questionava. Que buscais? Está lá em João, capítulo 1, versículo 38. O que nós estamos buscando? O que nós estamos querendo com esses pensamentos? É dessa forma também que vamos selecionando e atraindo as nossas companhias, sejam elas encarnadas ou desencarnados. São através desses pensamentos incomuns que vamos estipulando quem são os nossos amigos. Não é assim? Que nós, na nossa vida material, que a gente estabelece os nossos amigos, aqueles que têm um mesmo objetivo, gostam do mesmo, de uma mesma coisa, têm o mesmo propósito, dividem uma ideia, e aí a gente se sintoniza e se sente mais próximo dessas pessoas. Então, um vizinho, né, mora no mesmo bairro, estuda na mesma escola, frequenta o mesmo clube, vai ao mesmo centro, igreja, tem uma religião em comum. Não é mais ou menos assim que a gente faz? Então, mas a gente encontrou uma sintonia de pensamentos e vimos naquele irmão alguém que compartilha algo em comum. Assim nós vamos estabelecendo a nossa companhia, os nossos amigos materiais, né? Mas também vamos estabelecendo a influência que vamos recebendo dos irmãos que estão desencarnados, dos espíritos desencarnados, que por afinidade se aproximam de nós. Então, quando esses pensamentos são bons, elevados, edificantes, né, que propagam o amor, que visam a caridade, a ajuda ao próximo, quais são os espíritos que estão interessados nisso? Espíritos superiores, espíritos que já entenderam qual é a missão de cada um de nós aqui nesse planeta. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando esses pensamentos são inferiores, visam apenas satisfação de desejos superficiais, satisfação dos nossos vícios, das nossas mazelas, das nossas angústias, dos nossos anseios, das nossas dores, dos nossos medos, atraímos espíritos que têm e que gostam dessas mesmas coisas. Assim vamos estabelecendo a influência que nos chega. Então, olha a importância. Alguém pode falar assim, poxa, Alain, mas a gente não está vendo. A gente não está vendo o espírito que está próximo de nós, mas a gente pode controlar o pensamento, pode direcionar os pensamentos que estamos cultivando em nossa tela mental. Não podemos? Não é isso que nós estamos aprendendo aqui? Então é dessa forma que a gente vai filtrando aqueles que nos chegam. Então, a maneira como a gente direciona esses pensamentos, né, a vontade é a maior de todas as potências. Por isso é que ouvimos com frequência a afirmação que querer é poder. Mas nós já queremos? Porque temos a capacidade de transformar qualquer coisa em nossas vidas através do quê? Do pensamento que nós estamos cultivando. Mas será que a gente quer? Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga a espiritualidade superior. Pode o homem, mediante aos seus esforços, domar suas más tendências? Olha a resposta da espiritualidade. Sim, mediante o esforço insignificante, o que vos falta é vontade. Podemos mudar as nossas más tendências? Olha que ele responde, sim, mediante esforço insignificante, esforço mínimo. Então, assim, a mudança não é o problema, concordam? Se o esforço é mínimo, o que está nos faltando? A vontade. O problema está em a gente querer mudar. A gente estabeleceu uma zona de conforto, estamos ali
mesmo ela não sendo satisfatória ou trazendo coisas mais elevadas, mais importantes para nós, a gente se acomodou e está ali de braços cruzados, porque a gente sabe lidar com aquela situação e aí a gente não quer mudar. Então, quando estamos conscientes de nós mesmos, quando nos sabemos cheios de recursos, talentos e dons latentes, vemos crescer nossas forças, nossos potenciais, na razão dos esforços que vamos empregando em nosso dia a dia. Entendemos que tudo aquilo de bem e de bom que desejamos, há de mais cedo ou mais tarde de realizar-se inevitavelmente, seja na atualidade ou numa vida futura. Quando no nosso pensamento estiver em harmonia, em consonância com a lei divina. É isso que faz transportar as montanhas. A fé que transforma montanhas depende dessa vontade. Montanhas de quê? De problemas, de dificuldades, que muitas vezes nos deparamos, mas que só vamos conseguir avançar se nós quisermos. Se essa vontade estiver impulsionando os nossos pensamentos nessa direção. Então, dessa forma, podemos entender que o pensamento como uma energia e a vontade é o veículo dessa energia. A intensidade e a qualidade do pensamento são direcionados por essa vontade. Então, o que nós estamos querendo para a nossa vida? Os nossos objetivos já estão em harmonia com as leis divinas? Ou eles ainda são inferiores? Está na satisfação do material, dos prazeres mundanos? Ou eles estão em objetivos mais elevados? Na transformação pessoal, no auxílio ao outro? Então, é imperioso que passemos a analisar, a refletir, a fiscalizar nossos pensamentos, a fim de que nos transformemos moralmente. Transformemos o nosso caráter. É dessa forma que mudamos, a nossa paisagem interior. Determinamos as companhias que estão ao nosso lado. E como podemos disciplinar os nossos pensamentos? Através de exercícios diários que precisam ser realizados a fim de encontrarmos essa disciplina. O exercício da oração, da prece, da meditação, selecionando a nossa leitura, o tipo de música, as nossas companhias, vigiar as nossas ações, analisar e refletir antes de qualquer decisão, criar hábitos saudáveis que vão proporcionar um estilo de vida com mais qualidade, espalhar nossas ações nos exemplos edificantes, trabalhar no bem, auxiliar sempre que possível. É isso que vai nos proporcionar a nossa religação com o mais alto, com a espiritualidade superior, com Jesus, com Deus. A busca de Deus através da elevação dos nossos pensamentos desperta em nós a vontade, a motivação, a esperança e a fé. Então, quanto mais conscientes tivermos desse fato, mais atenção damos aos nossos pensamentos, aos pensamentos que nos chegam, mais fiscalizamos a origem desses pensamentos e dessa forma conseguimos discipliná-los, direcionando-os a um fim mais nobre e digno. Então, assim, com essas recomendações, vimos agradecer a todos vocês que escolheram dividir esse momento conosco. Gostou do nosso tema? Quer sugerir algum assunto para uma próxima abordagem? Então fique à vontade, vamos interagir. Deixe sua opinião aqui nos nossos comentários, vamos trocar as informações, aprofundar no assunto, pois é dessa forma que conseguimos internalizar a mensagem e deixamos com que ela faça diferença e seja útil em nossas vidas. Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, assim fazemos com que o bem chegue a outros corações, que o canal cresça e seja mais recomendado pelo YouTube. Então, vamos espalhar o bem? Gratidão, meus irmãos.